o deputado federal Jesus Rodrigues. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeus, Elivaldo, Gorete. Nós vamos já falar sobre Brasília, o que está acontecendo no Brasil. Mas lá. Antes eu quero começar com a política, porque nós vimos aí duas movimentações aí. Silvio Mendes se entendendo com o PP para ser candidato a governador e Zé Filho se entendendo com Wilson Martins para formarem a chapa, um ao governo e um ao Senado. E como fica o PT? Olha, eu tenho dito sempre que nós estamos em plena negociação, não só desse bloco que foi dito aqui do Silvio com o Ciro, mas também do bloco Wilson Martins, governador Wilson, com o vice Zé Filho. Entre os três blocos há plenas negociações e nós vamos aguardar encontrar o momento adequado. Não descartamos em nenhum momento a possibilidade do nosso candidato a governador. Acho que é um candidato muito forte, mas também não há exclusões de nenhuma possibilidade. Então, é um momento de namoro e de flerte aí, e de ausculta de todos. O PMDB propôs que o PT seja vice, indique o vice de Zé Filho. Citaram até a deputada Rejane. Bom, é possível que essa proposta, inclusive, já tinha sido levantada já há tempos atrás. E, bom, nós temos uma proposta de candidatura majoritária. E dentro desses dois blocos, quer dizer, de dois partidos num bloco e mais dois partidos no outro bloco, sobram aí, né, outros partidos também de envergadura, de capilaridade. Para formar uma terceira chapa? Poderiam formar uma terceira chapa. Então a proposta de candidatura própria do PT é, pelo que eu percebi, um caminho sem volta. Não é sem volta, é uma possibilidade. Como é que nós temos hoje um candidato, um pré-candidato bem avaliado, deixou um governo bem avaliado, hoje as intenções de voto o colocam numa condição bem favorável e nós vamos abrir mão desta posição. Então, não quer dizer que esse quadro se mantenha e que nós não busquemos construir um bloco maior com o PMDB e o PSB preferencialmente. Pode ser também no bloco aí do PTB com o PP? Olha, não temos restrições a nenhum partido desses blocos. É que lá também já tem candidato, que é Silvio Mendes, né? A não ser a questão do PSDB, PPS, que são blocos de oposição nacional, mas a nível local, com o PP faz parte da base nacional, PSB e PMDB fazem parte da base nacional, então não há porquê. O senhor teme que a candidatura do PT, e claro, nós estamos falando aqui, candidatura do senador Wellington Dias, ela fique ensanduichada entre esses dois blocos, de Silvio Mendes e de Zé Filho? Como ocorreu na eleição de Teresina? Não, eu considero que, havendo uma disputa em três momentos, né, com três blocos, e é possível que nós tenhamos mais um bloco também de candidaturas mais de oposição ou que correm por fora desses dois ou três blocos, nós teremos aí 3, 4 candidaturas. E eu avalio que a nossa candidatura do PT, com mais um outro conjunto de partidos, ela também está no jogo. Ela tem grandes possibilidades de passar para o segundo turno. E aí, o segundo turno seria uma nova eleição. Está havendo alguma dificuldade, deputado, de relacionamento do PT na base aqui do governador Wilson Martins? Sempre foi chamado por nós a necessidade de nós estarmos avaliando nossa presença no governo do Estado. E essa avaliação é sempre nos colocando na condição de que nós somos colaboradores do governo Wilson Martins. É claro, sempre existiu uma expectativa de que nós pudéssemos ter uma participação maior no governo, mas não é possível, ou não foi possível. O próprio partido do PSB acha até que o PT deve ter espaço demais no governo. Bom, o certo é que não há uma satisfação plena, total e absoluta, mas também não há, de maneira nenhuma, uma rejeição, uma aversão ou um convite a se passar para a oposição imediatamente. Qualquer desfecho, estamos cumprindo qualquer nosso desfecho papel. dessa relação é só no ano que vem? Eu acredito que sim, Nós temos um calendário, nós temos agora o mês de setembro para essas mudanças de partidos, como foi anunciado aqui nas entrevistas anteriores. Nós temos ainda o ano que vem, por volta de comecinho de abril, aí, a 6 meses da eleição, que os governadores e os secretários têm que desincompatibilizar. Então temos ainda um período aí de negociação que vai até junho do ano que vem. Quer dizer, nós estamos há exatamente um ano das convenções. Daqui até lá,
nós teremos ainda muita conversa para fazer, e acho que tem muita água ainda para passar abaixo da ponte, e acredito que talvez seja melhor para todos que nós pudéssemos estar anunciando para o Piauí o fechamento de um entendimento de uma base mais ampla, com os partidos que, em sua maioria, fizeram parte da base de apoio. Um bloco do governo. Mas se não der, pode ter 2 candidatos. Eu acredito que sim. Olha aqui, agora eu quero falar, deputado, sobre essas manifestações que varreram o país nas últimas semanas, e houve aí uma resposta dos poderes constituídos. Aí eu estou falando de todos. Câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado Federal, governadores, Presidência da República, até o Poder Judiciário também está se mexendo. Prefeitos, que foi o desencadeador, né? Prefeitos. E a minha pergunta para o senhor é, essa resposta está sendo adequada? Essa resposta ao clamor das ruas está sendo convincente ou falta mais? Olha, eu considero que as manifestações, elas tiveram um papel importante de acordar, digamos assim, ou de agitar os poderes constituídos. Veja que as manifestações levaram para a pauta do Congresso questões que estavam já sendo exigidas há algum tempo e levaram para as pautas das prefeituras e do governo do estado diversos assuntos, como por exemplo a questão da passagem de ônibus que passa pelo município, pelo estado e pelo governo federal. Então, esse conjunto de manifestações pelo Brasil afora, eu separo a questão de vândalos, a questão de baderna, de quebra-quebra, aí para mim é uma outra história num capítulo específico, mas dentro dessas manifestações serviu sim para sacudir os poderes constituídos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, e eu espero que isso venha a ter maiores resultados, mais efetivos, mais objetivos, que as pessoas querem mais rapidez na decisão dos entes públicos. No plano político, sobraram para o PT, por exemplo, que está no governo federal, as consequências das manifestações? Não deixa de isso servir como instrumento que a oposição deverá usar de hoje até a campanha de 2014. Eu acho que essa parte de badernas, ela tem uma organização, essas badernas, esse quebra-quebra, incendiar carros, ela não é da espontaneidade das pessoas. O senhor acha que tem movimentos por trás desse vandalismo? Eu acho que tem mascarados por trás dos mascarados. Eu Mas acho que existem grupos organizados, grupos políticos? Grupos organizados, tipos paramilitares da Revolução, dita Revolução, do golpe militar de 64, aquelas pessoas que durante 64, 68, 70, inclusive explodiram um carro dentro do Rio Centro como se fosse para que os movimentos de esquerda assumissem essa... A acusação é séria aí. O senhor está dizendo que tem gente da direita que está aí sorrateiramente... Esses grupos irão aparecer, as investigações irão indicar que as pessoas que hoje fazem badernas, incendeiam carros, motos, quebram lojas, essas pessoas estão patrocinadas por grupos parapolíticos ou paramilitares. Eu digo militar porque não seriam ligados ao governo militar. Uhum. Não seria ligado às armas, né? À Marinha, ao Exército e Aeronáutica, porque a gente fala de paramilitar, porque na época era um governo militar, então paramilitares. Eu digo que são grupos organizados, financiados por pessoas que estão querendo causar uma repercussão nessa parte de vandalismo maior do que são, na verdade, as manifestações. Mas de onde partiriam? Ou seja, da extrema-direita, de grupos políticos? Eu acho que são grupos políticos interessados em desestabilizar a nossa democracia. Desestabilizando a nossa democracia, eles teriam condição de puxar um outro tipo de sistema, causar um clamor para que nós pudéssemos estar puxando... Até uma ruptura da organização política do Brasil? Olha, você acha correto que insistentemente ou diariamente haja um grupo em várias cidades, em cada uma das cidades por onde tem manifestação, queimando motocicletas e carros? Se você vê algumas fotos, a fisionomia daquelas pessoas que estão em cima de carro, elas estão longe demais de serem pessoas manifestantes, de pessoas representar do o povo. Veja bem, eu fiz parte do movimento do meu tempo, da minha juventude. Eu ia para as greves gerais, eu ia para as greves na minha categoria de bancários, eu ia de cara limpa, de cara aberta, de peito lavado,
e com muita honra defender os trabalhadores que eu entendia que estavam prejudicados. Hoje eu tenho no meu currículo e com muito orgulho um processo na Polícia Federal por realizar greve em setor essencial, que a Constituição até então não tinha estabelecido direito de greve, e eu tenho lá uma foto com um número nos peitos, feito de perfil e de frente na Polícia Federal, e ter tocado piano lá porque eu era um grevista. Então, isso faz parte do meu currículo. As pessoas que encobrem a sua cara, elas não querem isso para o seu currículo. Então, elas não são manifestantes, não estão reivindicando uma coisa melhor para a sociedade. Eles estão ali determinados a fazer uma balbúrdia, a fazer um vandalismo. Que poderia até desaguar na ruptura institucional. É isso que nós precisamos Esse é o temor. Tomar cuidado, porque essas investigações sobre que ligações dessas pessoas que incendiam ônibus, que quebram carros, têm a ver. Isso está sendo investigado pela Polícia Federal. Se não estiver, deve estar sendo, mas eu acredito que está sim, porque algumas pessoas, inclusive, naquela ocorrência lá de Minas Gerais, onde invadiram uma loja de carro, tocaram fogo em carro, tocaram fogo em motocicletas, essas pessoas, elas já estão sendo chamadas, já foram algumas delas identificadas. Então, é possível que realmente, a partir daí, nós tenhamos um desdobramento para ver que essas pessoas têm alguma ligação com alguns grupos que estão fora do movimento político, fora da institucionalidade política, mas que têm interesse em desestabilizar. Eu não considero normal as manifestações com as badernas da forma sistemática como elas ocorram. Num movimento de um dia acontecer um excesso ou outro, a gente considera normal. Agora, sistematicamente, isso aí, ele não me cheira bem. Deputado, tem algumas manifestações aqui. O Francisco diz o seguinte: eu e minha família votamos por 6 vezes no PT e não voto mais. Um dia nós temos de acordar e não caio mais nesse papo furado. É a opinião do Francisco. A respeito, o senhor poderia se posicionar a respeito disso? Olha, eu digo uma coisa. Se nós olharmos exatamente há 30 dias atrás, a presidenta Dilma tinha 90% ou mais de aprovação no seu governo. Isso acabou, virou pó de uma hora para outra. As manifestações por passe livre e essas repercussões todas reprovam o seu governo. As pessoas não estão pedindo um fora Dilma, não estão pedindo o impeachment da Dilma. Estão pedindo melhorias. E eu acho que a nossa sociedade, no contexto geral, ela realmente precisa de melhoras. O que eu digo, que o que tem de positivo nas manifestações é que elas significaram que acorda poder legislativo, acorda poder executivo, acorda judiciário, porque nós queremos pressa. Não é possível que, depois de mais de uma década, o deputado Nathan Donadon agora esteja sendo decretada a sua prisão. 15 anos depois. Não é? Que, inclusive, ela deveria ter ocorrido antes do julgamento da ação penal 470. Então, as pessoas não querem mais esperar que a justiça demore tanto para resolver as coisas. As pessoas não querem esperar que o executivo demore tanto para fazer um eixo oeste de transposição de água do Rio São Francisco ou outras ações. A sociedade quer pressa do executivo. Não justifica que o poder legislativo federal, que é onde eu estou, na Câmara Federal, perca uma semana inteira de trabalho por conta de um jogo da seleção brasileira na Copa das Confederações, como ocorreu na semana passada. Então as pessoas não querem mais dispostas a isso. Cansaram. Olha aqui, vamos com o povo que está ligando para nós. O Eduardo dá parabéns para o discernimento que o senhor tem sobre a infiltração de gente da direita em movimentos sociais. Já o Carlos fala o seguinte: deputado, o senhor fala de PT, mas o que eu concordo é com o ministro Gilmar Mendes, que o seu partido está tentando transformar o Brasil em uma Venezuela. Não existe isso. A diferença entre o Brasil e a Venezuela, ela é gritante, porque o ex-presidente Hugo Chávez ele fez uma definição muito radical do grupo da sociedade que ele queria contemplar, que eram os mais pobres. Nós fizemos um trabalho de conciliação, inclusive hoje as pessoas ricas ou as muito ricas, elas continuam crescendo em termos percentuais, os milionários estão cada vez maiores em nosso país. Nós optamos por um modelo de consenso, não foi uma ruptura com digamos assim, foi um crescimento dentro da via institucional, da via democrática do Estado de Direito.
E nós não rompemos, por exemplo, com o FMI deixando de pagar. Não, nós aceitamos pagar. Então, quer dizer, existe uma diferença muito grande. O PT, ele é o partido hoje da maior preferência, mas ele está longe de ter o poder. Nós somos 88 deputados federais de 513. Algumas vezes o governo perde, mesmo juntando com a bancada. Então, não existe esse interesse de fazer do Brasil uma república de um partido só, como Cuba ou como a Venezuela. Nós queremos democracia. E aí eu queria fazer aqui, puxar o assunto da proposta do plebiscito ou da Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a questão da reforma política. Eu devo dizer que não acredito em nenhuma reforma política que saia de dentro do Congresso, como ele está hoje, e que possa atender os anseios de uma política diferente. Isso porque eu, pessoalmente, que sou do PT, dentro do PT e na proposta do PT, eu tenho algumas divergências com a proposta do partido. Por exemplo, o voto em lista. Hoje não me beneficia o voto em lista do partido, porque dentro da estrutura do partido eu tenho minoria. Você está fora. Então eu estaria fora. Vamos dizer assim, não, a reforma política que contemple quem já é deputado, ele está na frente da lista. Eu era contra quando nós discutíamos antes, eu não era deputado. Então, dentro da coerência, eu tenho divergências com a proposta do PT. Quando nós estamos trabalhando a eleição ao longo de décadas trabalhando dessa forma que nós trabalhamos, nós aprendemos a fazer política dessa forma, a raciocinar dessa forma. Qualquer proposta que venha dificultar a minha maneira de trabalhar e de me reeleger, eu não vou votar. Foi por isso que a proposta que foi encabeçada e relatada pelo nosso deputado Henrique Fontana não foi adiante, porque os interesses individuais e os interesses de partido eram muito divergentes. Não então deu pra só o plebiscito resolveria. Então eu defendo que nós passemos para o povo a decisão de fazer uma reforma política. Sair de dentro do Congresso para um referendo popular, eu não acho que saia boa. E se entregar para nós fazer, não será boa. A não ser que diga assim, olha, vamos fazer uma reforma política hoje, mas para ela valer daqui 20 anos. Aí pode ser que cada um vote no ideal, mas para valer na eleição de 14, de 16, o seu interesse em primeiro lugar. O seu interesse. Outra geração, é a sua sobrevivência política que as pessoas querem. Eu sou contra o voto distrital. Embora, na regra atual, se aplicasse o voto distrital, eu estaria eleito com 70 mil votos e deputados que tiveram 100 mil votos não estariam eleitos, porque meu voto saiu um pouco mais concentrado, mas nuances, eu sou contra. Então, eu quero jogar para o povo e quero a presença do povo ajudando a decidir que tipo de reforma política nós queremos, porque eu acho que ela é a mãe de todas. É a principal. Mãe de todas as reformas é a reforma política. Quero agradecer, deputado, pela presença do senhor aqui com a gente. O Elivaldo ainda